Olá, tudo bem? Que ótimo você ter chegado até aqui na aula 2. E se você de repente chegou porque assistiu aí alguma divulgação nas redes sociais e chegou diretamente na aula 2, não esqueça de passar lá na aula 1. Isso mesmo, tem uma sequência aí, são 3 aulas que eu estou entregando nesse projeto do mini curso Ler e Contar Histórias, a Performance e a Interação. E nesse mini curso eu estou entregando alguns assuntos muito importantes que eu acho assim básico para a gente começar a fazer reflexão. É mais uma ideia mesmo da gente refletir sobre alguns pontos sobre essa questão da leitura em voz alta e de como a gente pode atingir uma performance e interagir com o público, independente de ser infantil, viu? Independente de ser infantil, a gente sempre pode aí brincar e interagir com o público que a gente quer transmitir a nossa comunicação. E é claro que nesse mini curso nós estamos aí diretamente falando de assuntos e eu tenho aqui elementos que ele está sempre ligado ao público infantil, porque é a área que eu sempre me dedico aí já há 24 anos de profissão, eu venho me dedicando para o público infantil. E hoje eu falo muito essas questões do ato de ler e contar histórias, né, com professores, com pessoas que amam aí essa atividade, até mesmo querendo tornar profissionalmente para trabalhar com essa questão da leitura em voz alta, com o ato de narrar histórias infantis. Então, eu venho compartilhando algumas dessas informações que recebo através da minha experiência, né, ao longo dos anos. Eu fui descobrindo, assim, na prática, algumas técnicas, né, que eu posso chamar aí de técnicas, e que me levaram a ter esse sucesso com as crianças quando eu vou contar ou ler, narrar uma história de um livro, né? Bom, hoje eu quero falar assim de um assunto básico, mas que eu acho muito importante bater aí nessa tecla, a gente falar sobre essa questão inicial, que é a diferença do ato de ler, mesmo que seja em voz alta, né? Vamos sempre aí falar em voz alta, da leitura em voz alta, porque a leitura silenciosa, como eu já disse, ela é muito particular, ela é muito solitária, né? É você com você mesma. Mas falando em leitura em voz alta, a gente tem um público, nem que seja para uma pessoa ou até mesmo para você sozinho, mas que você está ali exercitando e ouvindo a sua voz, que essa foi inclusive a dica do vídeo 1, né, de um exercício para você se escutar, você reconhecer a sua voz e como você pode potencializar isso daí para criar meios bem criativos e atraentes sobre até mesmo você, sobre quem você é, sobre o que você pode oferecer dentro do seu recurso aí, do seu elemento aí vocal, do seu corpo, dos seus gestos, enfim. Vamos lá, vamos falar sobre essa leitura em voz alta. Todo mundo já sabe que a narrativa oral, ela começou bem antes aí, né, da questão escrita, né, dos livros. Os livros vieram depois, né, nem todos liam, né, os escritos. Era aí dominado por um grupo muito pequeno, isso lá no tempo medieval, e a narrativa oral era muito forte. Nós temos daí como exemplos griots, os contadores de histórias, que narravam fatos históricos, viu? Não estou falando ainda nem literatura, mas que eles narravam histórias que aconteciam, narravam guerras, tudo que acontecia. Os griots, eles tinham essa importância, né, de levar esse conhecimento para sua aldeia, para o grupo, né, a sua comunidade. Eles contavam as histórias do povo e também criavam essas histórias que depois, mais tarde, elas fizeram aí parte da literatura infantil, da literatura escrita, né? Muitas das histórias que eram apenas narradas pelo povo. E os griots, eles contavam aí
histórias usando também imaginação para contar, para ensinar crianças, ensinar seu povo sobre determinados assuntos, né? Tudo que eles queriam ensinar, passar de conhecimento, eles traziam não só as histórias reais, mas também as histórias fictícias que criavam para poder ter essa comunicação. Como é legal a gente poder contar histórias para crianças para transmitir alguma reflexão, algum ensinamento, né? A gente pode dialogar sempre através das histórias, que é muito mais divertido, muito mais atraente. Bom, nós temos também a poesia. A poesia, ela também é bem antiga. Nós temos aí o exemplo dos trovadores, que lá no tempo antigo, né, os trovadores, eles usavam muito do recurso da poesia, que tinham rimas, canções, né, de fácil memorização, para que pudessem praticar a arte. Mais uma das artes aí da literatura, que é a poesia. Isso tudo que eu tô falando aí é para a gente perceber como a poesia, como as histórias, ela se deu através da literatura oral, da oralidade, né? E depois, quando surgiram aí a escrita, o livro, então a gente começou a praticar aí as leituras silenciosas e as leituras em voz alta. Olha só, então vamos ficar na leitura em voz alta agora? A gente, quando faz a leitura em voz alta, a gente está aí, utilizando o recurso, né, que é um objeto principal. Vou aqui pegar o meu livro, o meu livro de janelinha aberta, mas não é nem para divulgá-lo, viu? Eu vou pegar ele porque aí é mais fácil exposição. Tem alguns livros que está sendo lançado aqui, que eu estou divulgando, histórias que eu vou estar passando para vocês, são de autores aí, escritores que inclusive autorizaram para que eu pudesse expor a sua obra aqui nesse mini curso. Bom, aqui no meu livro, a gente, quando está fazendo uma leitura, esse daqui é de poemas, né? A gente sempre tem aí o livro nas mãos, né? Tem pessoas que às vezes ela tá numa roda de leitura, numa roda fazendo algum tipo de atividade em que ela vai ler, ela vai declamar uma poesia, ela vai se expor ali, ela vai estar ou com o livro ou ela vai estar com um papel, uma folha, né, onde ela escreveu ou digitou, e vai estar ali a informação e que ela vai utilizar desse recurso para poder transmitir, né, através da sua comunicação, a informação que ela deseja passar. E quando nós estamos com o livro nas mãos, a gente fica limitado a ele, né? Limitado, que eu digo por quê? Porque lá na narrativa, quando a gente está contando uma história, né? Assim como eu estou transmitindo aqui a informação, se eu estivesse lendo, eu ia estar seguindo exatamente o que está naquela leitura, seguindo exatamente. E quando a gente está então com a obra de um autor, aí a gente tem que ser fiel àquela obra, no sentido de fazer a leitura com as suas pontuações devidas, né? As pausas, tudo que vem ali escrito exatamente como o autor, o escritor, ele deixou aquele livro com o seu texto, né? E então isso limita quem está fazendo uma narrativa, quem está contando uma história, ela vai estar narrando baseado naquela leitura que ela está lendo. Agora, quando nós estamos sem um livro, sem um objeto livre nas mãos, ficamos mais livres para o improviso. É claro que quando você faz a utilização do livro, a leitura, você também pode criar a sua performance. A sua performance, para valorizar a escrita da obra do autor, ela vai estar ligada aos recursos que você oferece através de você mesma. Os recursos da sua voz, de como você pode fazer aquela leitura, de como você pode interpretar o personagem, se é que você quer interpretar. É claro, quanto mais recursos você utilizar de técnicas para transmitir essa história, mais você vai potencializar e você vai aí valorizar a obra do autor, né? Isso eu já comentei aí nos vídeos que você pode fazer a utilização de vozes
para você brincar com personagens, você pode inclusive criar uma persona para o seu próprio narrador. Se a história tem ali um narrador, você pode potencializar através da sua voz para dizer quem é aquele narrador. Porque uma coisa é certa, quando você está fazendo a leitura, Paul Zumthor, que foi um teórico, e que em suas pesquisas ele fala sobre a leitura e a performance, a recepção. Ele tem um livro que fala muito sobre essa questão da leitura em voz alta. Ele trabalha muito especializado com essa questão da leitura em voz alta. E ele falou num dos seus livros sobre essa leitura silenciosa, que ela tem um grau de performance zero, ela fica muito próxima ao zero, porque é a leitura ali somente com você, onde você faz aquela leitura visual. Mas quando você vai colocar a sua voz, né, alta para você transmitir aquela história, aquela comunicação que você está fazendo, aí você já tem um grau de performance maior, porque você está utilizando o recurso da sua voz, né? Você está impostando a sua voz, você pode estar brincando com os tons que você vai dar, que aí a gente chama ali no teatro, né? Trabalhando com textos, a gente fala que é um colorido, dá um colorido naquele texto, como? Brincando com as intenções que o autor traz naquela história. Você pode brincar também com sabe aqueles textos que ficam entre aquele texto, fica ali dentro, intertextualizar, você brincar com os sentidos, os significados de tudo que está se passando ali naquela história. Você pode trazer isso na sua leitura em voz alta quando você conta, né, através do ato de ler, e você brinca ao contar aquela história. Você não precisa necessariamente estar preso somente à leitura. Ou seja, você está lendo aqui o tempo todo e de vez em quando você olha ali para o público, mas você está preso. Mas você pode também, olha só, usar esse recurso de que você está ali lendo, olhando para o público, porque o olhar para o público, o olhar é você se comunicar diretamente, é você criar essa conexão. Então é muito importante quando você fazer essa leitura, você perceber, em primeiro lugar, que você tem que conhecer primeiro aquela leitura. Já passa os olhos naquela leitura, vê o que você vai ler, o que mensagem ela está ali transmitindo, que reflexão você pode tirar a partir de todo esse conhecimento que você fez daquela obra. Você já está, perfeito ali para poder se comunicar. Você vai sair da leitura facilmente, você vai até o público, você vai olhar para o público, você vai dialogar com ele quando ele para poder falar alguma coisa. A criança tem muito disso, ela interrompe você para poder falar alguma coisa do que ela está ouvindo dali, e aí você para, você ouve, você fala, você conversa também e você volta à leitura. Você faz algum comentário sobre aquela leitura, você brinca com o personagem. Quando você está lendo, você brinca com o personagem aqui, como você conduzindo essa narrativa, e volta para a leitura. Você vai estar sempre obedecendo ali o texto do escritor. Mas você pode conduzir essa leitura mediando essa história. Essas são técnicas aí de mediação que você torna a leitura muito interessante quando você volta na leitura e quando você sai dela para dialogar ali com um público. Isso torna a leitura fascinante em voz alta quando você permite a brincar com isso. Brinca com o personagem, vai até o público, dialoga com ele, faz comentários sobre o personagem, volta no texto, faz a leitura e você já está praticando o ato de ler e contar essa história. Viu só que legal? Bom, a diferença agora de ler é essa. Você está ali com o livro nas mãos. E contar a história é quando você não tem exatamente ali o apoio do livro, né? Desse objeto para você transmitir essa leitura, essa informação. Mas você pode ter aí, algum outro elemento para contar histórias. Ou somente o recurso da sua voz,
que isso é muito importante a gente também diferenciar, né? A narração de histórias, ela era apenas o fato de narrar mesmo aquela história, sem utilização de nenhum recurso, nem do livro e nem de objetos lúdicos que hoje a gente permite aí utilizar para envolver mais o público ou para criar alguma coisa que você deseje dentro do contexto ali que você está apresentando a sua história. Mas você pode usar apenas a sua voz como recurso. E a performance, como o Paul Zumthor fala, é que quando você faz a leitura em voz alta, você já está potencializando essa leitura pelo fato de você aumentar a voz. Quando você está num público, você já criou ali uma persona, né, de si próprio para você falar em público. Você precisa aumentar o tom da sua voz e quando você imposta a sua voz já ganha uma outra forma, né, de assumir naquele público, de assumir aquele espaço. E quando você está mesmo que lendo o livro, você está também usando o recurso corporal, o trabalho do seu corpo, porque o corpo ele fala, os gestos, as expressões, elas aumentam, ela engrandece aquilo que você está fazendo através da leitura em voz alta, né? Então toda a comunicação, não só através da palavra dita, não só através da sua voz, de todos os recursos que você pode utilizar da voz, mas também dos seus gestos, do seu corpo, para contar aquela história. Agora, fica ligado nessa, viu? Eu peguei aqui, ó, pera aí um minutinho que eu deixei cair no chão. Opa, voltei, olha aqui que eu peguei. Eu havia pego aqui antes esse recurso. Agora aqui, ó, história para criança, né? Um DDoS, nós chamamos de DDoS, e que eu posso também contar a história com recursos lúdicos. O ato de narrar histórias sem o apoio de livro, ela te dá mais liberdade para você conduzir essa história de uma forma improvisada. Você vai saber muito bem essa história, você vai se colocar, né, contando essa história do início, meio e o fim. Isso é importantíssimo, você conhecer como você vai criar ali o seu início, o meio e o fim. Às vezes tem histórias muito longas e que aí você vai ter que resumir essa história, mas sem perder a essência dela. A essência é você trazer para sua narrativa os principais pontos daquela história que não pode faltar. Existem determinados assuntos, por exemplo, você vai contar a história da Branca de Neve e que ela foi para a floresta, você vai contar a história e de repente você vai esquecer da história da parte da maçã, que é uma das histórias, dos momentos mais importantes daquela história que não pode faltar. Então você tem que saber reconhecer ali naquele texto, resumindo ele, mas que você reconhecer esses pontos chaves principais que tem que ter na sua história para que você crie ali o início, meio e fim dela e que tudo faça sentido e que você não perca a essência dessa história para transmitir na narração. Então, isso é aí uma dica fundamental para que você tenha na sua narrativa. Mas, como você não tem aí a presença do livro, da obra do autor onde você está lendo, você pode sim fazer uso do coloquial, da sua linguagem, né? Do estilo próprio aí de usar a sua linguagem, as suas palavras, para você poder contar essa história. Para você não ter que decorar exatamente como está a história no livro, você vai usar as suas próprias palavras, conhecendo essa história para transmitir. Certo? Bom, esse exercício é o seguinte, minha gente. Vou aí lançar para você um vídeo de narração de histórias, apenas narrando histórias ou até com utilização de recursos lúdicos, mas para você ficar ligadinho nessas diferenças que eu acabei de dizer sobre o ato de ler a história com o apoio dos livros nas mãos ou a narração de histórias, mais aí a prática da literatura oral, muito utilizada pelos narradores, os contadores de histórias. Vamos ver? São 3 porquinhos?
É, sim, são 3 porquinhos, mas e o nome dos 3 porquinhos? 3 porquinhos? Então tá bom, então vai ficar como 3 porquinhos. Então tá legal. Mas e como é que é a casa dos 3 porquinhos? Você sabia que a mamãe dos 3 porquinhos falou que eles já estavam rapazinhos e que cada um tinha que construir as suas casas para poderem morarem sozinhos? Já repararam? Repararam? Lembra da história? Pois é. E aí vocês repararam também que cada um deles foram construir as suas casas? Uhum. Conheceu a casinha de cada um deles? Conheceu? Pois é. Então você vai saber como é que eles fizeram essas casas, como é que foi. Viu só? Deixei apenas um trechinho para você ficar ligadinho aí nessa questão da literatura oralizada. Agora, eu vou deixar um trechinho de uma leitura. Mas um dia, o poço foi sacudido por um estranho tremor e desmoronou. O sapo pulou, 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 tentou agarrar-se no mundo de segurança e juntar os pedaços, voltar a viver no poço. Inútil. O poço não existia mais. O que poderia fazer? Para onde ir? Sempre vivera no poço. O seu mundo era o poço. O que poderia fazer? Neste momento, surpreendeu-se, pois viu bem em sua frente um sapo. E depois outro. E mais outro. E mais outro, outro. Muitos sapos! Alguns maiores, outros menores, muitos iguais, mas todos sapos. Essa leitura dramatizada, ela às vezes causa um pouco de polêmica, sabia? Porque muitas vezes as pessoas com a intenção de valorizar o livro, até mesmo para a gente fomentar essa questão do incentivo à leitura, o manuseio dos livros, né? Já na fase aí, desde a infância da criança, então a gente dá esse poder da palavra, onde nós somos apenas o recurso para transmitir e informar a história, a obra do autor a partir desse livro. E aí a gente trabalha toda uma questão da valorização do manuseio de um livro, né? A gente pega um livro e começa a manusear esse livro. A gente fala sobre é muito importante quando a gente está lendo um livro, a gente poder divulgar e falar sobre o nome do escritor, quem fez as ilustrações, que isso é muito importante, né? A obra, o livro, ele é feito pelo o autor, o escritor e também pelo ilustrador, os dois autores aí da obra, né? E aí a gente pega aquele livro e vai mostrando, mostra as ilustrações, mostra como o livro ele é feito por dentro e vai valorizando o livro. Eu acredito em contextos, propostas. A gente pode propor as possibilidades para as crianças, para um grupo de crianças. Professores que estão dentro da sala de aula, elas não precisam necessariamente estar focada num só objetivo, mas ela pode criar várias formas. Isso é muito legal para a criança, a gente criar as possibilidades, porque aí a gente vai estar incentivando a leitura, mas também vai mostrar as possibilidades de quanto é interessante, quanto é bacana a criança poder se divertir, ter até o próprio lazer com um livro nas mãos. Gostou desse vídeo? Então, olha, espero que você curte, compartilha, coloque nas suas redes sociais, chame pessoas que têm o mesmo interesse sobre esse assunto, que quem sabe que ela ainda não tenha assistido nenhum dos vídeos, ela possa vir assistir não só o que você indicou, mas também os anteriores e o próximo vídeo que eu vou lançar aqui. Eu vou estar aguardando você para falar de mais um assunto muito interessante e que vai te ajudar aí a você criar mais ainda a sua performance e interagir com o público infantil. Bom, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!